Olá pessoal, eu observei lá na nossa aula que deu alguns problemas com relação ao som, então eu resolvi aqui fazer e refazer aqui a aula para vocês olharem novamente, tá? Então vamos lá, revisão para a P1 de Física. Então os conteúdos que vão cair na prova estão da página 49 e a página 63 e da página 71 a 74. Então, de um modo geral, a parte que vocês vão estudar é calor, energia e movimento, e tem esses tópicos. Esse conteúdo também, pessoal, ele foi disponibilizado lá no Classroom na parte dos roteiros, tá? Então vamos lá. Então aqui esse primeiro slide é umas dicas para auxiliar vocês na resolução de questões de física. Então é um roteirozinho, uma forma organizada de tentar resolver mais facilmente as questões. A primeira é tentar identificar a pergunta. Às vezes aparecem questões bem grandes, com aquele texto bem comprido, e eu aconselho a você ir dar uma olhadinha primeiro na pergunta, ou seja, você vai observar o que a questão quer que você responda. Aqui nós chamamos comando da questão. E às vezes você faz essa leitura e volta a ler totalmente a questão. Aí você vai fazendo uma leitura interpretativa, marcando algumas palavras-chave. Tá? Então, você tendo uma boa interpretação, pessoal, você vai também conseguir resolver, porque na física não tem só questões de cálculo, tem também questões que envolvem teorias e interpretação também. A segunda coisa, a partir da leitura que você fez, você identifica qual é a teoria da física que foi envolvida naquele problema. Porque quando você delimita qual foi a teoria, aí você vai trabalhar apenas, tá, o que está relacionado a ela. Outra coisa é você organizar os dados. Então você vai anotar os dados, como eu faço normalmente nas minhas resoluções de questões. Eu coloco dados e vou enumerando um por um. Então esses dados, eles são normalmente dados, né, são emitidos, né, ao longo da questão. Então, ao longo do enunciado das questões, os dados necessários para a sua resolução vão sendo fornecidos. Você pode até já ir marcando, né, esses valores para depois você anotar. Outra questão importante, é que isso aqui é altamente importante, que a gente às vezes não dá muita atenção, é você conferir as unidades de medida. Você errar uma questão porque errou a unidade de medida, aí você teve todo o trabalho, e o pior é que às vezes tem a pegadinha, lá tem a resposta, mesmo você errando a unidade, vai aparecer a resposta que você obteve. Então, normalmente, a gente aconselha a usar o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Mas às vezes também você pode fazer o seguinte: às vezes você vai olhar a resposta, aí você observa qual é a unidade de medida dela, então você vai padronizar as outras unidades baseadas nela. Se uma resposta estiver em quilograma, aí você vai lá e lá os itens, né, que referenciam a massa estão em grama, então você vai e representa tudo para quilograma. E a última dica é o seguinte: se for uma questão que envolva cálculo, você vai analisar qual é a melhor equação que se enquadra naquela questão. Às vezes tem casos que tem mais uma equação que pode ser usada para resolver o problema. Então você vai ter que usar a equação mais simples, que você lhe dê menos trabalho, que seja um caminho mais fácil. Então aqui vamos fazer um exemplo para aplicar aquelas dicas da questão anterior. É uma música de Lupicínio Rodrigues. Aqui vai ter esse texto, pessoal, que ele não é necessário para você resolver a questão, tá? Mas aí você pode fazer o que primeiro aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no final. Então, quando tiver textos longos, vai logo lá no finalzinho ver se já tem um comando da questão. Quantas calorias devem ser fornecidas à água para elevar sua temperatura até 90 graus Celsius? Aqui a gente vai observar que só fazendo a leitura daqui para baixo eu vou conseguir responder. Ao esquentar a água para o chimarrão, um gaúcho utiliza uma chaleira na qual ele coloca 2 kg de água. O calor específico da água é 1 caloria grau Celsius e a temperatura inicial do conjunto é 10 graus Celsius. Quantas calorias devem ser fornecidas à água para elevar sua temperatura até 90 graus Celsius? E aqui temos as respostas.
Então, o comando da questão, essa parte final aqui, ó, quantas calorias. Normalmente eu gosto de identificar o que eu quero encontrar, eu boto uma interrogação. Então seria o Q, que é a quantidade de calor, que no caso calorias é a unidade, mas está se referindo ao que é a calor. Devem ser fornecida a água para elevar sua temperatura até 90 graus Celsius. Segunda coisa, teoria envolvida. Aí você pode perguntar, professor, eu tenho que anotar isso? Não, pessoal, você pode até marcar aqui, ó. Então, pega a caneta e risca aqui para você identificar que o problema quer. Porque às vezes tem problema que você lê uma, duas vezes. Então, quando você marca o que é o problema que você responda, você já direciona a sua leitura para marcar também palavras-chave, para marcar os dados, etc. A teoria envolvida aqui, pessoal, quer o quê? Que a gente determina a quantidade de calor, mas o calor ele pode se manifestar de duas formas, sensível ou latente. Então aqui a gente observa que tem mudança de temperatura, então vai ser o calor sensível. Se ele dissesse que era mudança de estado físico, seria calor latente. Os dados da questão. A primeira coisa que foi informada é o que? A massa da água, 2 kg. Então a gente anota aqui. A segunda é o calor específico, uma que a gente representa pela letra C, 1 caloria, grama, grau, Celsius. A outra coisa, depois, na sequência, foi a temperatura inicial da água, 10 graus Celsius, e a temperatura final, 90 graus Celsius. Agora vamos dar uma conferida nas unidades de medida. Aqui a massa da água está em quilograma, mas a gente observa aqui que nesse coeficiente, que é o calor específico, aparece grama. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos transformar essa massa para grama. Como é que a gente faz? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1000. Então 2 vezes 1000 dá 2000. Agora conferindo aqui as outras coisas. Eu quero calcular o que é em calorias, então tá joia. E aqui ó, temperatura em graus Celsius, aqui as duas estão em graus Celsius, tranquilo. Agora qual é a fórmula que a gente vai usar? É a fórmula que a gente usa para calcular calor sensível, que é Q igual a MC delta T, que é o Quimacete. A turma usa esse artifício para memorizar essa forma. Quimacete. Então agora fazendo aqui os cálculos, Q, aplica o valor da massa, que é o M, que é 2000, coloca o valor do C, que é 1, que é o calor específico, vezes o ΔT, que foi a variação de temperatura. Variação de temperatura, você pega o final, que é 90, menos o inicial, que é 10. Você poderia fazer também o seguinte, variação de temperatura, pessoal, é o tanto que ela aumentou ou tanto que ela diminuiu. Então ela aumentou aqui quanto? De 10 para 90, aumentou 80. Então vai ficar, ou seja, que é nada mais nada menos que a subtração desses valores. Você já poderia aplicar direto aqui? Poderia, sem problema nenhum. Então aqui vai ficar 2000 vezes 1 dá 2000, 90 menos 10 dá 80. Então fazendo essa continha aqui, ó, 2 vezes 8 dá 16 e acrescenta 4 zeros, ó. 3 desse mais 1 desse, então vai ficar 160.000 calorias, que é o item B. Para mais outras questões. A questão aqui, primeiro, em nosso cotidiano utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Então nós vamos ter a forma que as pessoas usam no dia a dia, que a gente chama de senso comum, a forma que as pessoas compreendem, né, as duas variáveis, esses dois conceitos, chama senso comum, mas nós temos também o que é usado no meio científico, que de certo modo é a forma correta de se expressar. Então, na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então, normalmente, quando tem um dia bastante quente, a gente diz que está fazendo muito calor. Então, por isso que a gente identifica calor como algo quente. E, normalmente, quando está mais frio, a gente diz hoje não está fazendo tanto calor. Então, o conceito de calor para as pessoas no dia a dia está relacionado com alguma coisa quente. E temperatura, ela mede a quantidade de calor de um corpo. Então, se um corpo está quente,
Então ele tem muito calor, então vai medir essa quantidade de calor que o objeto tem. E na realidade aqui, se a gente fosse fazer uma análise, ele está querendo dizer que calor e temperatura basicamente são as mesmas coisas. As pessoas no dia a dia acham que calor e temperatura são iguais. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, a situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Vamos só relembrar a forma científica de definir esses termos. O que é que seria calor, o que é que seria temperatura? Calor é uma energia em trânsito, que ela se movimenta, mas ela depende de quê? De uma diferença de temperatura entre os corpos. Tem que ter um corpo quente e um corpo frio. Então, o corpo quente vai ceder um pouco de energia para o corpo frio. Então é o seguinte, todo corpo tem uma energia chamada energia térmica que depende da temperatura. Então o corpo quente tem mais tempo de energia térmica do que o corpo frio. Então o corpo quente vai ceder um pouco da energia dele para o corpo frio. Então essa energia que é cedida é que nós chamamos de calor. Aí, como eles vão trocar essa energia, o corpo que está quente vai tender a diminuir a temperatura dele e o corpo que está frio, a tendência é aumentar. Até que esses corpos fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, com o mesmo valor de temperatura. Quando atinge o equilíbrio térmico, pessoal, o calor não é mais trocado, porque ninguém tem mais energia para ceder para o outro, então o calor é zero. E o que é que seria a temperatura? Medida da agitação das moléculas. Então, quando o corpo está em equilíbrio térmico, eu não posso me referir a calor, eu só posso me referir à temperatura. E o calor ele pode se manifestar de duas maneiras. Ele pode acontecer quando eu tiver mudança de temperatura, que é o calor sensível, e eu posso ter o calor que modifica o estado físico do corpo, sem que ocorra mudança de temperatura. E nós chamamos esse calor de calor latente. Se a gente observar aqui, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Calor, no dia a dia as pessoas acham que é alguma coisa quente. E temperatura, alguma coisa que mede a quantidade de calor que um corpo tem. Se a gente observar aqui no item B, C, D e E, ele fala realmente em aquecimento, ou seja, de alguma coisa quente. Então estão coerentes com o conceito que as pessoas dão por dia a dia. Agora no item A ele fala: a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que ela estiver fervendo. Será que a dona de casa vai entender isso? Porque quando ela coloca lá a panela com água no fogão, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai esquentando. Mas aí quando a água começa a ferver, a dona de casa identifica que a temperatura ali está permanecendo constante, e ela vai continuar imaginando realmente que ainda a água está esquentando. Então, aqui, essa é uma situação que não é possível de ser explicada a partir dos conceitos corriqueiros, né, do senso comum que as pessoas têm no dia a dia. Se vocês lerem os outros, vai aparecer essa palavra quente, esquentar, que está relacionado com a forma que as pessoas interpretam calor e temperatura. 2. Nos dias de sol forte, à beira-mar verifica-se que durante o dia a areia aquece muito mais rapidamente que a água do mar. À noite a areia esfria mais rapidamente que a água do mar. Então isso ocorre porque o calor específico da água do mar é o quê? Então o comando da questão está relacionado com o calor específico da água, tá? E relacionado com esse fenômeno aqui, ó. De dia o que acontece? A areia fica bem quente e a água fica fria, ela não aquece rapidamente. E à noite é o contrário, a areia fica fria e a água do mar fica quente. Ó, o deserto, como ele tem muita areia, o que acontece durante o dia? Muito, muito quente. Já à noite a temperatura cai bastante, até valores abaixo de zero. Exatamente por causa disso. A areia à noite ela vai esfriar bem rapidamente. Já durante o dia, como o sol está emanando muita energia para lá, então ela vai esquentar facilmente. Então vamos relembrar aqui, ó, o que está relacionado com o calor específico. O calor específico, pessoal, é uma constante ligada aos tipos de materiais, ou seja, para cada material o valor vai ser sempre o mesmo. E o calor específico ele representa a quantidade de calor, ou seja, a quantidade de energia necessária
para variar 1 grau Celsius, em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. No primeiro problema, tinha lá o calor específico da água, que é 1 caloria grama grau Celsius. Então, aquele valor significa que a água ela precisa de 1 caloria de energia para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, se eu tiver quanto de água? 1 grama de água. Então, significa isso o valorzinho do calor específico. Agora, por exemplo, quando um objeto tem calor específico alto, o que é que vai acontecer com ele? Digamos que ele vai demorar a esquentar e também vai demorar a esfriar, que no caso é a água. E quando um objeto tem um calor específico pequeno, que é no caso da areia, ele esquenta e esfria com maior facilidade. Então, no caso da água, a areia, no caso do problema, a areia aquece rapidamente, mais rapidamente que a água do mar. Então a água do mar ela vai demorar a esquentar. E também aqui à noite a areia esfria rapidamente que a água do mar. Então à noite a água vai demorar a esfriar. Então isso é por causa de quê? Do alto calor específico da água. Ou seja, se a gente for comparar, aqui é alto, aqui é baixo. Então a água tem um calor específico maior do que o da areia, que seria o item A. Questão 3. Numa noite muito fria, você ficou na sala de aula assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. Lá vai ter lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar de você estar com as cobertas lá. E depois de algum tempo, o local se torna aquecido. Isso ocorre por quê? Tá? Então, se está num local muito frio, então você, para não sentir muito esse efeito, para ficar mais aquecido, vai usar as cobertas. Mas na realidade, pessoal, essas cobertas aqui não são aquecedoras, não vão aquecer. O que é que elas vão fazer? Elas vão tentar impedir que seu corpo, como está numa temperatura maior do que o ambiente, ele troque calor, ele perca calor para o ambiente. Quando você perde calor para o ambiente, você vai ter a sensação de frio. Então, vamos relembrar. A condução de calor, ela depende dos materiais. Então, os condutores são materiais que conduzem o calor com muita facilidade. Eles têm elétrons livres, que esses elétrons vão apresentar muito movimento, eles têm grande mobilidade. E outra coisa, os condutores, normalmente os melhores são os metais, porque eles têm isso, elétrons livres, e ele tem outra propriedade que também os ajuda a serem bons condutores. Eles têm alta condutividade térmica. Então, se você quer que o corpo realmente aqueça bem, você usa um metal. Da mesma forma que os condutores aquecem bem, então eles resfriam mais rapidamente. E os isolantes são materiais que, no caso, não vão esquentar bem e também eles não vão esfriar rapidamente. Então são materiais que vão dificultar a troca de calor, pois eles não têm o tal dos elétrons livres. E esses elétrons livres, esses elétrons lá vão ter o que? Pouca mobilidade. Os isolantes bem conhecidos é a borracha, plástico, madeira, lã, e eles vão ter baixa condutividade térmica. Então no caso aqui, vamos aqui para os itens, o A. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas. E só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Então isso ocorre o quê? Inicialmente você tem a questão do frio, mas depois que você bota as cobertas, se torna aquecido. Por quê? Porque o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio, pessoal. Frio não se movimenta, que esse movimento é o calor. O que é trocado é o calor de um corpo para outro. Então é falso. B. O cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. O cobertor e o edredom, pessoal, são o quê? São isolantes térmicos, porque normalmente são feitos de lã. Então eles têm baixa condutividade térmica. Então é falso por causa aqui do alto, né? C. O cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras. Detalhe, pessoal, os corpos não possuem calor dentro deles, eles possuem energia térmica. Então aqui já está errado. D.
O cobertor e o edredom não são aquecedores, eles são isolantes térmicos que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio exterior. Exatamente. Ó. Então eles não são aquecedores, né? O cobertor e o edredom, eles são o quê? Isolante térmico, e eles vão dificultar a troca de calor. Eles não deixam o calor liberado pelo seu corpo sair para o meio ambiente. Porque assim, ó, seu corpo, como está na maior temperatura do que o ambiente, então ele perderia calor. Então seu corpo liberaria calor e você sentiria frio. Então o cobertor vai impedir isso. Cobertor e o edredom. Então seria o item D. Sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, então absorver frio já está falso. Então ele pode ter até o que? Absorver calor, mas absorver frio nunca. Falso. E a última, lá da Universidade do Rio Grande do Sul, os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram aprendendo a plantar e a moldar potes de barro cozido. Os índios usavam panelas de barro e hoje, modernamente, usamos panelas de metais, como o alumínio e o aço inoxidável, com cabos de madeira ou baquelite, que é uma espécie de cerâmica. Os metais são... Aí vai ter aqui algumas palavras, algumas palavras para a gente preencher. Os metais são tal de energia na forma de calor, pois possuem alguma coisa relacionada com condutividade térmica. Já o material do cabo possui também alguma coisa relacionada com condutividade térmica. Relembrando, acho que do item ano passado ali, ó. Então, os metais, pessoal, eles são bons condutores. Então, os bons condutores, eles apresentam alta condutividade térmica. No caso, alumínio, ferro, aço. Já alguns materiais, que são isolantes térmicos, dificultam a troca de calor, como plástico, madeira e borracha. Então, esses materiais, eles demoram a esquentar. No caso das panelas, por isso que nos cabos são feitos desses materiais. A gente quer que eles não aqueçam facilmente, para a gente se proteger. E eles são usados por quê? Porque eles têm baixa condutividade térmica. Então, aqui completando, ó. Modernamente usamos panelas de metais, como alumínio e aço inoxidável, com cabos de madeira ou baquelite. Então, a panela de metal... Então, o metal é usado por quê? Porque ele é um condutor térmico. Então, os metais são o quê? Bons condutores de energia na forma de calor, pois eles possuem o quê? O que é que acontece com a condutividade térmica dos metais? Eles têm o quê? Alta condutividade térmica. Já o material do cabo possui, como ele é um isolante, então ele possui o quê? Baixa condutividade térmica. Então aqui a gente analisando, a gente vai obter o item E como resposta. Pronto, pessoal. Então, para melhorar essa questão do som, eu resolvi fazer, tá? Então, procurem estudar novamente ou tentar até resolver novamente essas questões. E tem um material que eu publiquei no Classroom também, que tem outras resoluções de outras questões também, que vão servir como base para vocês resolver a prova. Valeu!